Bom dia, irmãos. É realmente uma alegria e uma responsabilidade grande estar trazendo a palavra. Queria agradecer muito a Márcia pelo convite. E vamos lá. Bom, sobre esse tema que eu vou falar, eu já vinha pensando há algum tempo sobre ele. Eu venho estudando sobre a identidade, a nossa identidade, quem nós somos em Jesus. E alguns domingos atrás, 2 domingos atrás, o pastor Milton já nos falou um pouco sobre isso, ele reforçou no domingo passado. E esse assunto é um assunto que mexe, conosco. Dá uma certa segurança em sabermos quem nós somos. E também, algumas semanas atrás, umas 3 semanas atrás, mais ou menos, eu assisti um filme chamado Mais que Vencedores. Um filme cristão, e eu até aconselho que os irmãos possam estar assistindo. E nesse filme, num determinado momento, uma pergunta foi feita para 2 pessoas em momentos diferentes. E a pergunta é: quem é você? E eu faço essa pergunta agora para que você pense alguns segundos. Quem eu sou? Como você responderia a essa pergunta? Bom, o primeiro deles começou a dizer: bom, eu sou marido, eu sou um treinador de basquete, eu sou pai, eu sou americano, o tom da minha pele é X, e ele foi desenvolvendo. E a outra pessoa perguntou: mais alguma coisa? Ah, sim, eu sou cristão. E aquela pessoa perguntou: por que você colocou cristão no último lugar? E aquela pessoa ficou impactada com essa pergunta, e ele: não sei, talvez eu pudesse ter respondido no começo, não sei. Mas você não respondeu no começo, você respondeu por último. E ele disse uma frase interessante: a sua identidade está ligada ao que você se dedica. A outra pergunta foi feita para uma outra menina. Quando perguntou quem era ela não soube dizer. Falou: não sei, eu não sei quem eu sou. E a professora, então, depois de um tempo, conversou com ela e falou: então, eu queria convidar você a que você pudesse ler o livro de Efésios, o capítulo 1 e o capítulo 2. Leia, analise, anote, e lá você vai poder ter uma ideia de quem você realmente é. E passou alguns dias, e essa menina então sentou, abriu sua Bíblia e começou a ler os 2 primeiros capítulos de Efésios, e ela foi anotando, e alguns dias depois ela volta para aquela pessoa que havia feito a pergunta, e ela faz uma declaração muito linda. E ela diz assim: eu fui criada por Deus, Ele me fez. Eu não sou um erro, eu não sou obra do acaso. O Filho dele, Jesus, morreu para que eu fosse perdoado. Ele me escolheu, Ele me redimiu, então eu sou querida. Me mostra a sua graça para que eu pudesse ser salvo. Ele tem um futuro para mim, porque Ele me ama. Eu sou filha de Deus. Linda essa declaração, né? Eu queria agora, então, deixar uma dica. Primeiro, quarta-feira, estudos de quarta-feira, o pastor Milton começou sobre o livro de Efésios. Então, eu convido para que vocês estejam conosco nessa quarta-feira. E aí a gente vai poder ter um pouco mais aprofundado esses capítulos com ele. E eu queria ver, então, agora com vocês essa identidade. Eu vou compartilhar agora a minha tela com vocês. Eu preferi colocar alguns dados e vão ter alguns versículos também que eu preferi citar. Então, vamos ver se eu consigo fazer isso. Todos estão vendo? Sim? Espero que eu possa me ajudar aqui. Sim. Então, vamos ouvir um pouco sobre, vamos refletir e pensar juntos sobre a nossa identidade. Então, como eu disse, quem eu sou? Então, eu fiz uma lista de, acho que são quase 30 aqui. Eu sei que não são todos, mas são vários. Então, primeiro eu coloquei filha de Deus, que foi o texto então que o pastor leu no começo. Então, em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome. Então, quando nós cremos, quando nós convidamos o Senhor Jesus a morar no nosso coração, nós podemos, então, nos tornar filhos de Deus. Então, eu sou filha, eu fui adotada, nós, né? Eu vou colocar eu, mas entendamos que somos todos nós que recebemos o Senhor Jesus, amém? Herdeira de Deus, remida, lavada no sangue do Cordeiro, resgatada, regenerada, reconciliada, justificada, abençoada, selada, selada com o Espírito Santo, abençoada, santa, perdoada, pertenço agora à família de Deus, eu sou habitação de Deus no Espírito, propriedade exclusiva de Deus, cidadã do reino, raça eleita, faço parte do povo de Deus, eu sou edificada sobre o fundamento que é Jesus, amada do Pai, amiga de Deus, serva, vaso, eu sou testemunha, eu sou ovelha do Senhor Jesus, eu sou seguidora de Cristo, eu sou discípula de Jesus. Quando a gente ouve tudo isso, isso nos dá uma alegria, isso nos dá uma segurança, isso nos dá, faz com que a nossa autoestima fique elevada. É assim que você se sente também? Mas nós só podemos ser quem nós somos, porque Deus é o que Ele é, e pelo que Ele fez por nós. Nós não temos mérito nenhum, nós não fizemos nada, foi o Senhor quem fez, é o Senhor que nos dá essa garantia e essa alegria de sermos essa pequena lista que eu coloquei aqui. Vamos então ver aqui quem Deus é. Eu coloquei alguns, com certeza o nosso Deus ele é muito mais do que todas essas coisas. No Salmo 90, no versículo 2, ele diz assim, eu vou ler desde o primeiro. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Nosso Deus, então, ele é eterno. A Bíblia nos fala também que ele é imutável. Ele é onipresente, ele está em todos os lugares. Ele é onipotente, ele tem todo o poder. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele é soberano, ele controla todas as coisas. Ele é justo, ele é santo, ele é a verdade, ele é o amor. E quando nós pensamos no amor, logo nos vem, então, o versículo que todos nós já sabemos de cor, né? Deus amou o mundo de tal maneira, e esse tal maneira, sempre quando eu falo para as crianças, não tem explicação, a gente não encontra palavras para poder definir como é esse amor. E foi de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E a gente pensar o quanto que nós somos amados pelo Senhor, alguém que é eterno, alguém que criou todas as coisas, como nós vimos no começo, o pastor Milton leu o capítulo 1, né, versículo 1, até o 12, ele criou todas as coisas, ele é o Todo-Poderoso, e ele nos criou também. E tem um texto que eu amo muito, e até coloquei em uma outra versão, que é da Bíblia Judaica, e eu queria compartilhar com vocês. Então, em Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao verso 11. Diz assim, apesar de ele, Jesus, viver na forma de Deus, não considerou a igualdade com Deus algo a ser mantido pela força. Ao contrário, esvaziou a si mesmo ao assumir a forma de um escravo, tornando-se como seres humanos são. E quando ele surgiu como um ser humano, humilhou-se obediente até a morte, morte na estaca, como um criminoso. Eu vou parar aqui nesse versículo. Aqui a gente não tem, acho que a gente não consegue ter a noção do que realmente isso representa. O Senhor Deus Todo-Poderoso, deixando a sua glória por amor a nós, ele se esvaziou, ele deixou toda essa glória para vir
a este mundo, se tornar homem como nós, por amor a nós, para morrer naquela cruz. Por isso que eu gostei desse slide, porque tem a cruz ali, é onde tem que ter o nosso olhar, tem que estar sempre para lá. Ele se esvaziou. A gente não tem noção do que a gente pode comparar. Eu fiquei pensando em um exemplo que é muito, muito simples, mas se a gente pensar numa bexiga, toda linda, cheia, bonita, que as crianças ficam encantadas com ela, quando ela se esvazia, ela murcha, ela fica toda enrugada. O Senhor Jesus se faz esse todo enrugado, ele deixa toda a sua glória por amor a nós. Então, a gente não tem, por mais que a gente fale, a gente tente explicar, a total compreensão do que foi isso que o Senhor fez por nós, a gente não conseguimos ter a noção perfeita. Mas o pouco que nós compreendemos já dá para ter uma ideia do quanto Ele nos ama, e o quanto Ele se deu por nós. Mas é lindo porque continua, porque daí, porquanto Deus o elevou ao lugar mais alto, Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que, em honra ao nome dado a Yeshua, a Jesus, todo joelho se dobre, no céu, na terra e debaixo da terra. E toda língua reconheça que Yeshua, que Jesus, o Messias, é Adonai, é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Acho que isso é o resumo, né, do amor de Deus por nós, o que Ele fez por nós. E é por isso, porque pelo que Deus é, pelo que Ele fez, é que nós temos a nossa identidade, nós podemos saber quem realmente nós somos. A gente fica pensando, nossa, como eu sou importante. Sim, nós nos tornamos importantes, mas por causa do amor de Deus. Porque, como eu já disse, eu não tenho mérito nenhum em ser quem eu sou. A história não diz respeito a mim. A própria palavra não diz respeito a mim. Nós não somos o personagem principal. Se nós pensarmos a história, ela está dividida antes de Cristo e depois de Cristo. A Bíblia nos fala no Velho Testamento apontando para Jesus, o Messias, aquele que viria. Nós temos o Novo Testamento mostrando que Jesus veio e que Jesus voltará. Todo o foco, toda a nossa atenção está e deve ser em Jesus Cristo. Em Romanos 11:36, o apóstolo Paulo nos fala: porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. É a ele que nós devemos louvar, é a ele que nós devemos honrar, é a ele que nós devemos buscar. Mas, agora que nós sabemos quem nós somos, porque nós sabemos quem Deus é, como que então nós devemos viver? Como é que deve ser o nosso comportamento? E aqui eu listei vários versículos, e são alguns, não são todos, né? Tem muita coisa que nós podemos ainda aprender, mas eu quis destacar alguns. Então, em 2 Pedro 3,18 diz: antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, para nós começarmos a nossa vida cristã, nós precisamos conhecer, saber quem é o nosso Senhor Jesus. E para isso nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos estudar a sua palavra, nós precisamos orar, nós precisamos falar de Jesus para outras pessoas, que foi o que o presbítero Adilis nos trouxe na semana passada. Em Filipenses, capítulo 1, versículo 27, diz: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, a nossa vida, ela precisa ser vivida de acordo com a palavra, de acordo com que nós possamos estar glorificando o Senhor, de acordo com que as pessoas que nos conhecem possam ver: puxa, a Dalva, ela é diferente. O que ela tem? Então, a minha vida tem que mostrar quem eu sou em Jesus Cristo. A orientação que nós temos, a ordem que nós temos ali em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós não podemos saber quem nós somos, conhecer o nosso Deus e guardar só para nós. Nós precisamos divulgar, nós precisamos pregar. O tempo está se esgotando. Não sabemos quanto tempo nós vamos nos encontrar com o Senhor. Não importa se vai ser pelo arrebatamento, se vai ser pela morte, nós temos que estar sempre preparados para encontrar com o nosso Senhor. Então, nós precisamos pregar o Evangelho. A gente tem ouvido notícias de pessoas, de parentes, como a gente acabou de orar, pessoas que estão morrendo. E como é que a gente fica sabendo que pessoas próximas a nós ainda não ouviram falar de Jesus?
Então, a nossa responsabilidade, o nosso desejo, a nossa missão é falar de Jesus para quem está perto de nós. Em 1 Pedro 2,9, foi uma parte da nossa identidade, que diz: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Agora bem importante, a fim de, qual é o propósito? Para proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia nos fala também que nós somos sal e luz. Nós precisamos fazer diferença no mundo onde nós estamos vivendo. E a nossa vida precisa ser sem murmuração. Fazer tudo sem murmuração nem contenda. Nós, enquanto seres humanos, nós somos terríveis muitas vezes, né? A gente reclama disso, a gente reclama daquilo, porque isso, porque aquilo, ou porque a gente não gostou que alguma coisa a pessoa fez, e a gente fala, nossa, mas você viu fulano ali, fez tal coisa, e a gente acaba criando contendas. Então, de novo, o apóstolo Paulo que nos orienta, fazer tudo sem murmuração nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. A geração daquela época já era dessa forma. Acho que não mudou muito, né? Da que nós estamos vivendo hoje. No qual nós devemos, então, resplandecer como luzeiros do mundo. E nós precisamos, então, continuar desenvolvendo a vossa salvação com temor e tremor. Nós não estamos completos. Aquilo que Deus tem para nós ainda não se completou. Só vai se completar quando nós nos encontrarmos. Então, essa é a nossa vida. Nós devemos estar vivendo dessa forma onde o nome do Senhor Jesus possa ser glorificado. Ainda aqui, no livro de Apocalipse, os irmãos sabem, alguns já sabem, o quanto eu amo a volta do Senhor Jesus, o quanto eu espero, o quanto eu desejo. Então, não podia deixar de colocar alguns versículos que se encontram lá em Apocalipse. Então, diz assim: não ocultes a palavra da profecia deste livro, porquanto o tempo se aproxima rapidamente. Que tempo é esse que se aproxima? A volta do Senhor Jesus. Então, ele diz, ora, quem é injusto, continue na injustiça. Quem é mundano, continue na impureza. Mas quem é justo, que somos nós, firme-se na prática da justiça. E quem é santo, continue a buscar a santificação. Então, novamente, nós precisamos continuar dia a dia a santificação, desenvolver a salvação, buscando a nossa santificação. Isso é um processo, isso é dia a dia. Nós não é que quando nós recebemos o Senhor Jesus, pronto, isso está pronto. Em posição, sim, eu me torno santa, mas na minha experiência, no meu dia a dia, eu devo buscar essa santificação. Nós vamos pecar? Sim, infelizmente nós vamos continuar pecando porque nós somos humanos. Mas precisamos buscar, fazer sempre a vontade de Deus. E a cada erro nós podemos, então, reconhecer e pedir perdão ao Senhor. E ele diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Segundo as suas obras. Que obras que nós temos feito? Nós vamos ser galardoados de acordo com aquilo que fizermos. Então, precisamos buscar fazer as obras do Senhor. Não para ter o mérito aqui, não para dizer, olha, eu fiz tal coisa, eu. De novo, nada diz respeito a nós. Mas aquilo que nós fazemos, qualquer coisa que seja, uma leitura da palavra, a palavra de Jesus para o outro, demonstrar amor para aqueles que precisam, cuidarmos, né, como a Bíblia nos orienta, do órfão, da viúva, né, do estrangeiro, fazer como nós temos feito, separar mantimentos para ajudar aqueles que estão necessitados. Qualquer coisa que nós fizermos, nós precisamos fazer em nome do Senhor Jesus. Estamos fazendo para o Senhor, não para aparecer por quem quer que seja. E aí sim, o Senhor vai estar retribuindo a cada um de nós pelas nossas obras. Ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes, as suas vestiduras, no sangue do Cordeiro, para que eles assistam direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Que momento maravilhoso será esse, quando nós estivermos face a face, podemos estar face a face, na presença do nosso Senhor. Esse é o nosso desejo. E ele diz, o Espírito e a noiva, nós, igreja, dizem, vem.
Aquele que ouve, diga, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. E aquele que dá testemunho, que é o Senhor Jesus, aquele que dá testemunho destas coisas, ele diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Está em Apocalipse 22, 20. Então, nós precisamos saber quem nós somos. Precisamos saber quem Deus é. O que Jesus fez por nós. Precisamos viver uma vida que reflita, que mostre quem nós somos, até o nosso encontro com o Senhor Jesus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém.